Introdução. Falar do declínio do Ocidente, da crise da civilização atual, dos seus perigos, das suas destruições ou das suas alienações, há muito que se tornou quase um lugar comum. Por outro lado, formulam-se profecias sobre um futuro europeu mundial e lançam-se também apelos para a defesa de um ou do outro. Nas suas linhas gerais, em tudo isto mal se ultrapassa um mero diletantismo de intelectuais. Seria demasiado fácil demonstrar como existe aqui, tantas vezes, uma falta de verdadeiros princípios. Como grande parte daquilo que se pretendia negar é afirmado pela maioria dos que propõem reagir contra isso. Como se sabe, pouquíssimo o que se quer e como se obedece mais a impulsos irracionais, especialmente quando se passa para o campo prático com manifestações incorretas e violentas de uma contestação que, por vezes, pretendia ser global, quando afinal é apenas inspirada por formas consequenciais e terminais da presente civilização. Embora fosse insensato em fenómenos deste género vislumbrar algo positivo, eles têm contestavelmente o valor do sintoma. Vêm avisar-nos de que já se sente que campos considerados firmes, afinal, são movedizos, e que as perspectivas idílicas do evolucionismo já perderam a sua atualidade. Mas o instinto inconsciente de autodefesa impede que se ultrapassem certos limites, tal como o poder que inibe aos sonâmbulos a percepção do vácuo em que caminham. Ainda não se pode duvidar, para além de certas marcas, e certas reações intelectuais ou irracionais parecem quase que são concedidas ao homem moderno apenas para desviá-lo, para o deterem na via da total e temível visão perante a qual o mundo atual surgiria como sendo somente um corpo privado de vida, caído por um precipício, em que em breve já nada conseguirá detê-lo. Há doenças que incubam durante muito tempo, mas que só se tornam evidentes quando a sua obra subterrânea já quase chegou ao fim. Assim acontece com a queda do homem ao longo das vias daquele glorificou como sendo a civilização por excelência. Se apenas hoje os modernos conseguem ter a sensação de um destino sombrio para o Ocidente, já há séculos que têm vindo a agir causas, a estabilizar-se condições espirituais e materiais de degenerescência, de tal modo que retiram à maioria a possibilidade não só da revolta e do retorno à normalidade e à salvação, mas também, e acima de tudo, a de compreender o que significam a normalidade e a salvação. Assim, por muito sinceras que sejam as intenções de alguns dos que dão um alarme e se insurgem contra a situação, não podemos ter ilusões sobre os seus resultados. Não é fácil ter a noção de como se tem de escavar bem fundo até se encontrar a raiz primordial e única de que são naturais e necessárias, consequências não só as formas de que já é visível para todos o lado negativo, mas também muitas outras, que até os espíritos mais audiciosos não cessam de pressupor e de admitir no seu próprio modo de pensar, de sentir e de viver. Reage-se, contesta-se. Como se poderia deixar de fazê-lo perante certos aspectos desesperados da sociedade, da moral, da política e da cultura contemporâneas? Mas trata-se, só e precisamente, de reações e não de ações, não de movimentos positivos que partam de dentro e testemunhem a posse de uma base, de um princípio, de um centro. Pois bem, com acomodamentos e reações, já se anda no Ocidente a brincar há muito tempo. A experiência demonstrou que por esse caminho não se consegue chegar a nada do que realmente importa. Não é de se virar de um lado para o outro no leito da agonia que se deveria tratar, mas sim de despertar e levantar-se. As coisas chegam a tal ponto que hoje nos perguntamos quem será capaz de assumir o mundo moderno não em qualquer um dos seus aspectos particulares, tecnocracia, sociedade de consumo, etc., mas sim em bloco, até apreender o seu significado último. Só este poderia ser o princípio. Mas para isso é necessário sair do círculo de atração. É necessário saber conceber o outro, conseguir criar novos olhos e novos ouvidos para coisas que o afastamento tornou invisíveis e mudas. Só remontando aos significados e às visões em vigor antes que se estabelecessem as causas da civilização presente, é possível ter um ponto absoluto de referência, a chave para a compreensão efetiva de todos os desvios modernos, e ao mesmo tempo achar o baluarte sólido, a linha de resistência inviolável para aqueles a quem, apesar de tudo, será concedido o manterem-se erguidos.
E hoje em dia o que conta, precisa exclusivamente, é o trabalho de quem souber conservar-se dentro das linhas de superioridade, firme nos princípios, inacessível a qualquer concessão, indiferente perante as exaltações, as convulsões, as superstições e as prostituições a cujo ritmo dançam as gerações modernas. Só conta o silencioso manter-se firme de poucos, cuja presença impassível de convidados de pedra sirva para criar novas relações, novas distâncias e novos valores. Para construir um polo que, se obviamente não impedirá este mundo de desviados e exaltados de ser o que é, contudo será válido para transmitir a alguém a sensação da verdade. Sensação essa que talvez até poderá ser o princípio de alguma crise libertadora. Dentro dos limites das possibilidades de quem o escreve, o presente livro pretende ser um contributo para essa obra. A sua tese fundamental, portanto, é a ideia da natureza decadente do mundo moderno. O seu objetivo é pôr em evidência essa ideia, por meio da referência ao espírito da civilização universal, sobre cujas ruínas surgiu tudo o que é moderno. E isto, como base de qualquer outra possibilidade e como legitimação categórica de uma revolta, porque só então se tornará claro não só aquilo contra o que se reage, mas também, e acima de tudo, aquilo em cujo nome se reage. Como introdução, diremos que nada se torna mais absurdo que a ideia do progresso que, com o seu colorário da superioridade da civilização moderna, criou os seus alibis positivos, falsificando a história, insinuando nas mentes mitos nocivos, proclamando soberana nas banalidades da ideologia plebeia às quais, em última análise, foi buscar as suas origens. É preciso ter-se descido muito baixo para se poder fazer a apoteose do saber morto, pois não se pode chamar de outra maneira o saber que, no homem moderno, que é o homem atual, não vê o homem antigo, o decrépito, o derrotado, o homem crepuscular, mas que, pelo contrário, só glorifica o vencedor, o justificador, o realmente vivo. De qualquer modo, deve-se ter chegado a uma singular cegueira, para os modernos pensarem seriamente que podem medir tudo com os seus parâmetros, e que podem considerar a sua civilização como privilegiada, em que estava quase pré-ordenada a história do mundo, e para além da qual só se poderiam encontrar as trevas, a barbárie e a superstição. Tem de se reconhecer que, perante os primeiros abalos em que se tornou evidente até mesmo materialmente a decomposição interna do Ocidente, a ideia da pluralidade das civilizações e, portanto, da relatividade da moderna, para muitos já não se apresenta como outrora com o aspecto de uma herética extravagância. Contudo, isso não basta. É preciso saber reconhecer que a civilização moderna não só poderá até desaparecer, como tantas outras, sem deixar vestígios, mas também que ela pertence ao tipo daquelas cuja desaparição, tal como a sua vida efêmera, tem um valor meramente contingente em relação à ordem das coisas que são e de todas as civilizações aderentes às coisas que são. Para além de um relativismo da civilização, importa reconhecer, portanto, um dualismo da civilização. As presentes considerações irão girar constantemente em torno de uma oposição entre o mundo moderno e o mundo tradicional, entre o homem moderno e o homem tradicional, a qual, para além de, e mais que histórica, é ideal, morfológica e, inclusivamente, metafísica. Quanto ao aspecto histórico, é oportuno indicar, desde já, o alargamento de horizontes que se impõe em relação aos termos mundo moderno e civilização moderna. As primeiras forças da decadência, no sentido antitradicional, com efeito começaram a manifestar-se de forma palpável logo entre os séculos 8 e 6 a.C., como se pode verificar pelas primeiras esporádicas alterações características ocorridas nesse período nas formas da vida social e espiritual anterior de muitos povos. Por essa via, o limite vai frequentemente coincidir com o mesmo dos chamados tempos históricos, visto que, para muita gente, o que fica antes da época aqui indicada deixa de constituir objeto da história, entra na lenda e no mito, e as investigações positivas tornam-se incertas. Isso não impede que, segundo os ensinamentos tradicionais, a época referida tivesse, por sua vez, recolhido efeitos de causas bastante mais remotas. Nela preludiou-se apenas a fase crítica de um ciclo ainda mais vasto, chamado no Oriente Idade Obscura, no mundo clássico Idade do Ferro, e no Nórdico Idade do Lobo. De
qualquer maneira, dentro dos tempos históricos e na área ocidental, tem-se uma segunda fase mais visível com a queda do Império Romano e com o advento do cristianismo. Por fim, inicia-se uma terceira fase com o crepúsculo do mundo feudo-imperial da Idade Média Europeia, chegando ao seu ponto decisivo com o humanismo e a reforma. Desde esse período até aos nossos dias, certas forças, que ainda atuavam isolada e ocultamente, foram ascendendo ao primeiro plano, tomando a direção manifesta de todas as correntes europeias da vida material e espiritual, individual e coletiva, determinando fase por fase o que em sentido restrito se passou precisamente a chamar mundo moderno. Desde então, o processo foi se tornando cada vez mais rápido, decisivo e universal. Uma enxurrada temível, da qual cada um dos sinais sobreviventes de uma civilização diferente está visivelmente destinado a sussurrar, de modo a concluir um ciclo, a completar uma máscara e encerrar um destino. Isto quanto ao aspecto histórico. Mas este aspecto é simplesmente relativo. Se, tal como acabamos de aludir, tudo o que é histórico já entrar no moderno, o remontar integralmente para lá do mundo moderno, que basta para revelar o seu sentido, é essencialmente um remontar para além dos próprios limites convencionados pela maioria para a história. Ora bem, é importante compreender que nessa história já não se encontra nada que seja novamente suscetível de se tornar história. O facto de, para além de um certo período, a investigação positiva não ter conseguido fazer história, nada tem de casual, ou seja, devido apenas a incertezas de fontes e de datas, a falta de vestígios. Para se compreender o ambiente espiritual próprio de cada uma das civilizações não modernas, tem de se manter firme a ideia de que a oposição entre os tempos históricos e os tempos, como se diz, pré-históricos ou mitológicos, não é a oposição relativa, própria de duas partes homogéneas do mesmo tempo, mas sim é qualitativa e substancial. É a oposição entre tempos, experiências do tempo, que efetivamente não são da mesma espécie. O homem tradicional não tinha a mesma experiência do tempo que surgiu no homem moderno. Aquele tinha uma sensação supratemporal da temporalidade, e era nesta sensação que vivia todas as formas do seu mundo. É por isso que as investigações modernas, no sentido da história, a um certo ponto, têm de se deparar com uma interrupção na continuidade, têm de encontrar um hiato incompreensível, para além do qual não conseguem construir nada de historicamente certo, nem de significativo. Apenas podem contar com elementos fragmentários, exteriores e frequentemente contraditórios, a menos que o método e a mentalidade se alterem nos seus fundamentos. Devido a essa premissa, quando ao mundo moderno opomos o mundo tradicional, esta oposição é ao mesmo tempo ideal. O caráter de temporalidade e de historicidade, com efeito, está ligado essencialmente apenas a um dos dois termos dela, enquanto o outro termo, o que se refere ao conjunto das civilizações de tipo tradicional, se caracteriza pela sensação de que está para lá do tempo, ou seja, por um contacto com a realidade metafísica que confere à experiência do tempo uma forma bastante diferente, mitológica, quase mais de ritmo e de espaço que de tempo cronológico. E a título de resíduos degenerescentes, ainda subsistem vestígios desta forma qualitativamente diferente da experiência do tempo em algumas populações ditas primitivas. Ter perdido esse contacto, estar preso na miragem de um puro fluir, de um puro fugir, de uma tendência que impele cada vez mais para longe a própria meta, de um processo que já não pode nem quer abrandar em nenhum processo e que em tudo e por tudo se consuma em termos de história e de devir. Esta é uma das características fundamentais do mundo moderno. Esta é a divisória que separa duas épocas, e assim não só, e não tanto no sentido histórico, como e sobretudo no sentido ideal, morfológico, metafísico. Mas então o facto de, em relação ao momento atual, as civilizações do tipo tradicional se encontrarem no passado, torna-se acidental. O mundo moderno e o mundo tradicional podem ser considerados como dois tipos universais, como duas categorias a priorísticas da civilização. Contudo, essa circunstância acidental permite afirmar fundadamente que, onde quer que se tenha manifestado ou se manifestar uma civilização tendo por centro e substância o elemento temporal, ter-se-á um ressurgimento, de forma mais ou menos diferente, dos mesmos comportamentos, dos mesmos valores e das mesmas forças que determinaram a época moderna no sentido próprio deste termo. E em contrapartida, onde quer que se tiver manifestado ou se manifestar uma civilização que tenha por centro
e substância o elemento supratemporal, ter-se-á um ressurgimento, de forma mais ou menos variada, dos mesmos significados, dos mesmos valores e das mesmas forças que determinam os tipos pré-antigos de civilização. Assim fica esclarecido o sentido do que denominamos por dualismo de civilização em relação aos termos usados, moderno e tradicional. E tem-se o necessário suficiente para que, sobre o nosso tradicionalismo, não nasçam equívocos. Isto não foi de antes, mas é sempre. A razão de todos os nossos recursos e formas, instituições e conhecimentos não modernos reside no facto de estas formas, instituições e conhecimentos, pela sua própria natureza, se verem como sendo símbolos mais transparentes, aproximações mais imediatas, indícios mais felizes para o que for anterior e superior ao tempo e à história. E, portanto, quer ao ontem, quer ao amanhã, e que apenas pode produzir uma renovação real, uma vida nova e perene, em quem estiver ainda em condições de recebê-la. E só o que tiver conseguido chegar a esse ponto poderá esconjurar todos os temores, poderá reconhecer que no destino do mundo moderno não há nada de diferente e de mais trágico que a vicissitude superficial de uma turva nuvem que surge, se forma e desaparece sem conseguir alterar a claridade do céu. Tendo-se feito menção ao ponto fundamental, nesta introdução só nos resta falar brevemente sobre o método. Bastarão as alusões feitas para não ser preciso remeter o leitor para o que iremos expor a seguir sobre a origem, o alcance e o sentido do saber moderno. Para se compreender em que conta, as nossas considerações poderão ter tudo o que nos últimos tempos tem recebido oficialmente o rótulo de ciência histórica, em relação a religiões, instituições e tradições antigas. Temos a dizer que com este estado de coisas, tal como com qualquer outro que tenha nascido na mentalidade moderna, não queremos ter nada a ver, e que quando ao chamado ponto de vista científico ou positivo, com as suas várias e vãs pretensões de competência e de monopólio da verdade, nós, no melhor dos casos, consideramo-lo mais ou menos como o da ignorância. Dizemos no melhor dos casos. Certamente não vamos negar que dos eruditos e dos laboriosíssimos trabalhos dos especialistas possa vir à luz uma matéria-prima útil, frequentemente necessária para quem não possua outras fontes de informação ou não tenha tempo nem intenções de se dedicar a recolher e examinar tudo o que lhe for oportuno em domínios subordinados ao tema. Contudo, para nós continua ao mesmo tempo assente que, onde quer que se aplicarem os métodos históricos e científicos às civilizações tradicionais, sem ser pelo lado mais grosseiro dos vestígios e dos testemunhos, o resultado quase sempre se reduz a operações de violência que destroem o espírito, limitando, deformando e impelindo para os becos sem saída dos alibis criados pelos preconceitos da mentalidade moderna, pronta a defender-se e a reafirmar-se a si própria em toda a parte. E esta obra destrutiva e deturpadora raramente é casual. Pelo contrário, provém quase sempre, mesmo se indiretamente, de influências obscuras e de sugestões de que, por ironia, são precisamente os espíritos científicos, dada a sua mentalidade, os primeiros a não se aperceberem. Em geral, o estado de coisas de que vamos ocupar-nos principalmente é aquele em que todo o material válido histórica e cientificamente é um material com menos valor. Onde o que a título de mito, lenda ou saga é destituído de verdade histórica e de força demonstrativa, adquire afinal e precisamente por isso uma validade superior e se torna fonte de um conhecimento mais real e mais certo. E é exatamente esta fronteira que separa a doutrina tradicional da cultura profana. Isto não é válido apenas em referência aos tempos antigos, às formas de uma vida mitológica, ou seja, suprahistórica, como no fundo tem sido sempre a tradicional. Enquanto, do ponto de vista da ciência, se dá valor ao mito pelo que esta poderá fornecer da história, do nosso, dá-se, pelo contrário, valor à própria história pelo que ela nos pode fornecer de mito, ou pelos mitos que se insinuam nas suas malhas, com uma integração de sentido da própria história. Não só a Roma lendária nos fala com palavras mais claras que a temporal, mas também as chagas de Carlos Magno nos informam mais do sentido do rei dos francos que as crónicas e os documentos positivos do seu tempo, e assim por diante. São bem conhecidos os anátemas científicos a este respeito: arbitrário, subjetivo, fantasioso.
Do nosso ponto de vista, não existe o arbitrário, o subjetivo e o fantasioso, nem existe o objetivo e o científico, tal como os modernos o concebem. Nada disto existe. Tudo isto está fora da tradição. A tradição começa onde, com o atingir-se um ponto de vista supra-individual e não humano, for possível colocar-nos acima de tudo isto. Em particular em relação ao mito, só existe o que os modernos construíram sobre o mito, concebendo como uma criação da natureza primitiva do homem, e não como uma forma própria de um conteúdo suprarracional e suprahistórico. Assim, preocupar-nos-emos menos em discutir e em demonstrar. As verdades que podem fazer compreender o mundo tradicional não são as mesmas que se aprendem, se discutem, ou são, ou não são. Só podemos recordar-nos delas. E isto acontece quando estivermos livres das obstruções que representam as diferentes construções humanas. E acima delas todas, todos os resultados e os métodos dos investigadores autorizados. Portanto, quando se tiver suscitado a capacidade de ver do ponto de vista não humano, que é o mesmo que o do ponto de vista tradicional, esta é uma das primeiras contestações essenciais que deverá afirmar quem pretenda fazer um trabalho sério. Mesmo se considerarmos apenas os testemunhos tradicionais em bloco, todos os laboriosos métodos utilizados para a verificação das fontes, da cronologia, da autenticidade, das sobreposições e das interpolações de textos para determinar a gênese efetiva de instituições, de crenças e de acontecimentos, etc., na nossa opinião, não são mais adequados que os critérios utilizados para o estudo do mundo animal, quando aplicados ao conhecimento de um organismo vivo. É claro que todos são livres de considerar o aspecto mineral que também existe um organismo superior. Paralelamente, também somos livres de aplicar a matéria tradicional que chegou até nós, a mentalidade profana moderna, que tem o condão de não ver senão o que está condicionado pelo tempo, pela história e pelo homem. Contudo, tal como o elemento mineral num organismo, este elemento empírico, no conjunto das realidades tradicionais, está subordinado a uma lei superior. Tudo o que geralmente é válido como resultado científico, aqui só vale como indicação incerta e obscura das vias, praticamente causas ocasionais, através dos quais, em determinadas condições e apesar de tudo, se podem manifestar e afirmar as verdades tradicionais. Repetindo-lo, em toda a antiga compreensão, estas verdades foram sempre consideradas essencialmente não humanas. A consideração de um ponto de vista não humano, objetivo no sentido transcendente, é a consideração tradicional, a que se tem de fazer corresponder ao mundo tradicional. Própria deste mundo é a universalidade. Caracteriza-se o axioma quod ubique, quod ob omnibus et quod semper. Na própria noção de civilização tradicional está inserida a de uma equivalência ou homologia das suas diferentes formas realizadas no espaço e no tempo. As correspondências poderão não ser visíveis de fora, poderá impressionar a diversidade das muitas, possíveis mas apesar de tudo equivalentes expressões. Em certos casos, as correspondências serão respeitadas no espírito, noutros apenas na forma e no nome. Nuns ter-se-ão aplicações mais completas dos princípios, noutras mais fragmentárias. Nuns, expressões lendárias, noutros, expressões também históricas. Porém, existe sempre algo de constante e de central a caracterizar um único homem e a determinar uma idêntica contraposição em relação a tudo o que é moderno. Quem, partindo de uma civilização tradicional, souber integrá-la, libertando-a dos seus aspectos históricos e contingentes, de modo a levar os seus princípios geradores de volta ao plano metafísico em questão, por assim dizer, em estado puro, não poderá deixar de reconhecer estes mesmos princípios, mesmo por trás das expressões diferentes de outras civilizações igualmente tradicionais. E é por essa via que se determina interiormente um sentido de certeza e de objetividade transcendente e universal que já ninguém irá destruir, nem alcançar por outra via. Assim, na presente exposição, iremos referir-nos ora a certas tradições, ora a outras, do Oriente e do Ocidente, selecionando as que cada vez apresentam, numa expressão mais nítida e completa, o mesmo princípio ou fenómeno espiritual. Isto tem tão pouco a ver com o ecletismo ou com o método comparativo de certos investigadores modernos, como pode ter a ver com o método de paralaxe, que serve para determinar a justa posição de um astro através dos pontos de referência de estações diferentemente deslocadas. Ou então, para usarmos a imagem de Guénon, como pode
ter a ver a escolha entre as várias línguas que conhecemos, da que oferecer a melhor expressão para um determinado pensamento. Assim, o que denominamos por método tradicional, em geral, é caracterizado por um duplo princípio, ontológica e objetivamente, pelo princípio da correspondência, que assegura uma correlação funcional essencial entre elementos análogos, apresentando-os como simples fórmulas homólogas do surgimento de um significado central unitário. Epistológica e subjetivamente, pelo uso generalizado do princípio da indução, que é entendido aqui como uma aproximação discursiva a uma intuição espiritual em que se realiza a integração e a unificação dos vários elementos em confronto num único significado e num único princípio. Por esta via, iremos assim tentar dar o sentido do mundo da tradição como uma unidade e, contudo, também como um tipo universal, destinado a criar pontos de referência e de avaliação diferentes daqueles a que no Ocidente, desde algum tempo, a maioria se tem vindo a habituar passiva e semiconscientemente, destinado igualmente, por isso mesmo, a lançar as bases para uma eventual revolta, não polémica, mas sim real e positiva, do espírito contra o mundo moderno. E a este respeito, não nos vamos dirigir são àqueles que, perante a previsível acusação de serem utopistas anacrónicos, ignorantes da consistência histórica, foram capazes de se manter impassíveis, compreendendo que aos apologistas do consistente e do concreto já não se deve dizer parai, ou virai-vos, ou levantai a cabeça, mas sim, cada vez mais rápidos e cada vez mais decisivos, superai as metas, rompei todas as barreiras. A vossa corrente já não pode continuar a ser ponderada. Colhei os louros de todas as vossas conquistas, correi com asas cada vez mais rápidas, com um orgulho cada vez mais amplo das vossas vitórias, das vossas superações, dos vossos impérios, das vossas democracias. A cova tem de ser tapada e é preciso adubo para a nova árvore, que irá brotar fulminantemente do vosso fim. Na presente obra, teremos de liminar-nos a dar princípios diretivos, cuja aplicação e desenvolvimento adequado exigem tantos volumes quanto os capítulos. Portanto, iremos só indicar os seus elementos essenciais. Quem o quiser poderá assumi-los como base para ordenar e aprofundar posteriormente do ponto de vista tradicional a matéria dos domínios individuais tratados, dando-lhes uma extensão e um desenvolvimento que a economia da presente obra não permite. Numa primeira parte será delineada diretamente uma espécie de doutrina das categorias do espírito tradicional. Serão indicados os princípios fundamentais segundo os quais se manifesta a vida do homem da tradição. Aqui o termo categoria é usado no sentido de princípio normativo a priori, ou seja, as formas e os significados a indicar não se devem considerar propriamente como realidade, ou enquanto são ou foram realidade, mas sim como ideias que têm de determinar e informar a realidade e a vida, ideias cujo valor é independente na medida em que, num caso ou noutro, se pode constatar a sua realização que, aliás, nunca poderá ser perfeita. Isto elimina o equívoco e a objeção de quem afirmasse que a realidade histórica pouco justifica as formas e os significados de que iremos falar. Eventualmente, poder-se-á admiti-lo, sem se chegar de nenhum modo à conclusão de que, a este respeito, a sua totalidade se reduz a ficções, a utopias, a idealizações ou ilusões. As formas principais da vida tradicional, como categorias, têm a mesma dignidade dos princípios éticos. Valem por si e só requerem que sejam reconhecidas e desejadas. Que o homem se mantenha interiormente ligado a elas e com elas se meça a si próprio e à vida, exatamente como fez, sempre em toda a parte, o homem tradicional. Por isso, o aspecto história e realidade tem aqui um simples valor ilustrativo e evocativo para valores que, mesmo deste ponto de vista, hoje ou amanhã, possam ser tão atuais como poderão tê-lo sido ontem. O elemento histórico entrará propriamente em questão na segunda parte desta obra. A segunda parte considerará a gênese do homem moderno e os processos que nos tempos históricos levaram até ele. Mas como o ponto de referência será sempre o mundo tradicional na sua qualidade de realidade simbólica, suprahistórica e normativa, e o método, igualmente, será o que procura colher o que atuou e atua para além das duas dimensões superficiais dos fenómenos históricos. Assim, tratar-se-á
propriamente de uma metafísica da história. Com estas duas investigações, pensamos que sejam dados elementos suficientes a quem, hoje ou amanhã, é ou será ainda capaz de despertar.